Se você começar 2026 assim, sua vida não será a mesma. Você já percebeu que a sua vida parece estar sempre começando, mas nunca avançando de verdade? Todo início de ano traz esperança. Todo começo de mês traz promessa. Às vezes, até toda segunda-feira carrega aquela sensação sincera de que agora vai, de que algo finalmente vai mudar. Mas os dias passam. Os meses correm. O ano termina. E quando você olha para trás, percebe que está no mesmo lugar financeiro, emocional e espiritual. Não exatamente pior, mas também não melhor. Apenas cansado. Cansado de tentar, cansado de orar, cansado de planejar, cansado de esperar. E o mais difícil é que essa dor quase ninguém vê. Por fora parece que está tudo funcionando. Você trabalha, resolve problemas, cumpre responsabilidades, se esforça. Mas por dentro existe uma frustração silenciosa. Uma sensação difícil de explicar. Como se a vida estivesse sempre na largada e nunca na estrada aberta. Agora, escute isso com atenção porque aqui está uma verdade que quase ninguém ensina. Prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na forma como a sua mente acorda. Antes do salário. Antes das oportunidades. Antes das decisões importantes. Existe um momento crítico, silencioso, que define o tom de todo o seu dia. E a maioria das pessoas atravessa esse momento no piloto automático. Amanhã funciona como um portal. Quem entra distraído, repete o passado. Quem entra consciente, redefine o futuro. Isso não é misticismo, é estrutura mental. Napoleão Hill ensinava que o pensamento dominante das primeiras horas do dia molda decisões invisíveis ao longo do tempo. Joseph Murphy explicava que, ao acordar, o subconsciente ainda está aberto, receptivo, menos crítico. É nesse momento que padrões são reforçados ou transformados. E o que a maioria das pessoas faz? Acorda já pensando no que falta, no que deve, no que não deu certo ontem, no medo do que pode acontecer hoje. Depois ora. Mas ora carregando exatamente o mesmo estado mental de escassez, pressa e preocupação. E então se pergunta por que nada muda. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas profundo. Pause este vídeo agora. Vá até os comentários. E escreva exatamente esta frase. Eu escolho alinhar minha mente à prosperidade. Isso não é um ritual vazio, é um posicionamento interno consciente. Quando você escreve, você transforma a intenção em compromisso. E compromisso muda comportamento. Agora, respire. E continue comigo. Muitas pessoas começam o dia já atrasadas para a própria vida. E não é culpa do relógio. A pressa não começa no horário. Ela começa na mente. Você acorda reagindo. Reagindo ao despertador, às mensagens, às notícias, às cobranças invisíveis. O dia começa mandando em você. E quando não existe intenção consciente, a vida entra em modo automático. E o automático sempre repete o passado. Existe um erro ainda mais profundo, quase invisível. Acordar todos os dias no mesmo estado emocional, esperando resultados diferentes. A frustração de ontem vira o tom de hoje. O medo de ontem vira critério de decisão hoje. A ansiedade vira identidade. A mente humana funciona por estados. Se o estado não muda, as escolhas não mudam. Você pode desejar prosperidade, mas continuará decidindo a partir do mesmo lugar interno. E isso gera consequências práticas, silenciosas, porém caras. Gastos impulsivos para aliviar a ansiedade. Evitar oportunidades por medo. Trabalhar muito, mas sem estratégia. Aceitar condições ruins por pressa. Dizer sim quando deveria dizer não. Não porque você quer, mas porque o campo mental do dia já foi definido cedo demais.
Aqui entra uma distorção espiritual que precisa ser dita com honestidade. A fé foi ensinada como pedido, não como alinhamento interno. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, paz e crescimento, mas acordam todos os dias mentalmente treinadas na escassez, na urgência e na sobrevivência. Isso gera uma frustração silenciosa. Parece que Deus não responde, quando na verdade a mente não se alinha. Napoleão Hill era claro: pensamento não é reação, pensamento é comando. O primeiro pensamento do dia não decide tudo, mas inclina tudo. Se o primeiro comando é pressa, o dia responde com caos. Se é medo, o dia responde com bloqueios. Se é escassez, as decisões ficam defensivas. Se é clareza, o dia responde diferente. Existe também um custo invisível muito alto em consumir informação antes de consumir direção. Muita gente acorda e imediatamente entra em notícias, redes sociais, mensagens, problemas dos outros. A mente ainda aberta recebe tudo isso sem filtro. E entra em comparação. Escassez. Urgência financeira. Prosperidade não responde à pressa. Ela responde à coerência interna. Você pode se movimentar muito e continuar exatamente no mesmo lugar. Por isso, o silêncio matinal não é fuga, é ferramenta estratégica. Silêncio não é ausência de fé, é preparação da mente. É no silêncio que o ruído externo perde força e o comando interno se organiza. Antes de grandes decisões, sempre houve silêncio. Não para escapar da vida, mas para alinhar antes de agir. Produtividade sem direção é apenas cansaço organizado. Você faz muito, mas não constrói. Propósito funciona como filtro. Ele diz o que merece energia e o que pode ser ignorado sem culpa. Sem propósito, tudo vira obrigação. Com propósito, escolhas ficam mais leves. A imaginação também precisa ser entendida corretamente. Imaginar não é fantasiar riquezas distantes. Imaginar de forma eficaz é ensaiar estados internos. Ensaiar calma antes de um dia difícil. Ensaiar clareza antes de decisões importantes. Ensaiar firmeza antes de negociações. O subconsciente responde ao estado, não ao desejo vazio. Quando o dia começa certo, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, o dinheiro responde diferente. Não por mágica, por consequência. Manhã, mente, emoção, decisão e ação formam um único sistema. Quando a manhã começa no automático, a mente reage. Quando a mente reage, a emoção governa. Quando a emoção governa, as decisões ficam defensivas. E a vida entra em modo sobrevivência. Amanhã é o leme do dia. Um pequeno ajuste feito cedo evita grandes desvios depois. Talvez o problema nunca tenha sido falta de fé, nem falta de esforço. Talvez tenha sido apenas começar os dias no estado errado. Reagir antes de alinhar. Correr antes de direcionar. A partir de agora, o convite é simples, mas profundo. Comece o dia consciente. Alinhe antes de reagir. Assuma o comando interno. Não com rigidez, não com pressa, mas com constância. E aos poucos, a vida para de se repetir e começa a se reorganizar. Quando você começa o dia alinhado, você termina o dia com menos arrependimento. Quando começa o dia consciente, você termina o dia com mais clareza. Quando começa o dia no controle interno, você deixa de ser controlado externamente. A prosperidade que nasce desse processo não é apenas financeira, ela é emocional, espiritual, relacional. Ela se manifesta como paz nas decisões, firmeza nas escolhas, serenidade diante dos desafios. Não é ausência de problemas, é presença de direção. Se este conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que também se sente cansado de tentar sem avançar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Que suas manhãs se tornem firmes, que sua mente se torne clara